Para você que quer se qualificar e não tem condição de se deslocar da sua cidade, nesse nosso programa vai para mais de 100 e poucas cidades. Você tem condição de fazer isso através do ensino à distância. É isso que nós vamos tratar agora nessa reportagem. Minha profissão, oferecimento, Cesumar, a comunidade do conhecimento. Nós queremos empreender, uma das áreas que a gente trabalha muito é na própria carreira, como melhorar a nossa própria carreira. O conhecimento é fundamental nesse caso. Nessa hora entra a questão de estudar, se preparar melhor, fazer cursos. E muitas vezes a questão de estudar em casa é uma alternativa, aí vem o ensino à distância. Então hoje na nossa conversa do Aprendendo a Empreender de hoje, temos um bate-papo com o William Matos, diretor da área do EAD, né, do Ensino à Distância do Cesumar. William, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Flávio, uma alegria, um prazer novamente estar aqui no seu programa e desde já parabenizamos por esse trabalho que você tem feito aí nesse Paraná todo. Não, eu te agradeço. William, então assim, para quem está olhando agora, né, a gente está aí espalhado por 120 cidades, a pessoa quer estudar e fala assim, mas eu não posso sair da minha cidade, trabalho o dia inteiro. Como é que funciona esse tal do ensino à distância? É interessante, Flávio. Hoje tem sido uma busca constante, né, nessa formação superior, em busca de qualificação. E muitas vezes as pessoas não têm tempo, muitas vezes não têm o recurso necessário, muitas vezes para pagar um ensino superior. Não podem sair da sua cidade, né? Não podem sair da sua cidade. E a educação à distância vem para isso, né, porque ela traz uma flexibilidade nos horários, ela tem um custo de uma certa maneira reduzido comparativamente ao ensino presencial. Ou seja, o aluno ele tem algumas regras sim para seguir, mas eles têm outras facilidades, não no intuito de dizer que o ensino à distância não tem qualidade, porque isso já foi comprovado, mas ele tem N possibilidades que facilitam para ele ter essa qualificação. Por exemplo, a pessoa que está lá e fala assim, eu quero fazer administração. Esse curso tem, né? Isso, tem. Tá, eu quero fazer, o que ele precisaria ter? Vamos pensar numa cidade da nossa região aqui, eu quero estar em Loanda. Se Loanda tem faculdade, vamos pensar em Porto Rico. Está lá na beira do Rio Paraná. Quero fazer uma faculdade, estou em Porto Rico. Como é que funcionaria? Tem que ter o que em casa? Ele vai procurar um polo regional mais perto dele, inicialmente para ele fazer um processo seletivo, que é um vestibular dinâmico, a qualquer momento, a qualquer hora que ele for até uma cidade. A partir daí, ele precisa ter alguns recursos tecnológicos, computador ligado à internet. Isso em casa ele tem que ter, tá? Isso ele tem que ter em casa. Porém, ele também pode ir até esse polo, porque às vezes lá perto de Porto Rico, talvez tenha uma cidade, ou outra vez mesmo em Porto Rico, pode ser que tenha um polo. Por isso que é importante ele identificar primeiro aonde tem um polo perto dele, é onde ele vai primeiro ter um primeiro contato, e em seguida é onde ele vai ter todas as informações, fazer o processo seletivo e ter o acompanhamento das atividades que ele tem que fazer. Então vamos pensar nesse caso, alguém está ali vamos falar de Porto Rico como um exemplo, né? Acho que tem várias cidades que estão assim, mas a pessoa está lá, né, lá na beira do Paraná, ele achou um polo, se cadastrou. Aí como é que funciona esse o dia a dia? Ele vai, todo dia ele tem que conectar, quanto tempo ele teria que ficar na internet? A aula, seja um curso de administração, ela acontece uma vez por semana. Ela é ao vivo, transmitido via internet ou satélite. E aí entra a opção, ele pode assistir no polo, se ele quiser deslocar. O polo seria como se fosse uma sala, eles têm um escritório, né? Isso, o polo é uma estrutura, lá vai ter biblioteca, lá vai ter computadores, vai ter a sala de aula. E tem o tutor presencial que pode dar um suporte. Mas também nessa noite que ele tem a aula, ele pode assistir em casa do computador dele. E mesmo assistindo em casa... E aí ele digita presença, assim, tem que botar a presença, não. Mas não pode faltar, né? Não pode faltar, nós acompanhamos através do IP dele, se ele está conectado. Mas o mais legal é todos saberem que ele consegue também participar da aula mesmo estando em casa, através do chat ao vivo online com o professor. Então ele vai fazer a pergunta dele e o professor lá no estúdio, na sede, vai responder também esse aluno. Eu me lembro, eu já dei aula uma vez aqui, né? O pessoal vai, quer dizer, o cara está lá, quer perguntar uma coisa, ele digita e a pessoa aqui repassa para o professor, na hora aparece para o professor. Isso, vai aparecer não só as perguntas deles, mas de todos os colegas que estão assistindo aquela aula naquela noite. Isso acontece durante a semana, uma vez por semana. Então uma vez por semana tem essa aula que ele fica aí das 7 às 10 para as 11, tá. Horário normal, como se fosse um ensino presencial. E o curso é mais curto? Os cursos são mais curtos ou não? Não, é ao mesmo tempo. Isso é uma determinação da própria MEC, ou seja, um curso de administração no presencial são 4 anos, no EAD também são 4 anos, né? Uma coisa importante tem prova também, né?
tem a prova, certo. Aí é o momento onde existe um pouco mais da presencialidade. Você vai ter que ir até um polo para realizar essa prova. Para vocês terem uma ideia, a cada 2 meses e meio, ele tem que ir pelo menos 2 vezes no polo para realizar essas provas. As demais atividades, ele pode estar fazendo conectado em casa. Isso num dia determinado ou no dia que ele puder? Não, é no dia determinado, no mesmo dia da aula. Então, a administração, no caso do Sesumar, é toda quarta-feira à noite. Então, ele vai assistir às aulas e aí a cada 5, 6 semanas ele vai até o polo nessa quarta-feira à noite e vai realizar a sua prova. O duro da prova não tem como não tirar a prova, né? Quem está olhando aqui não tem como cortar isso. Mas é uma formação assim, facilita muito, né? A pessoa fica certa. Porque no caso da educação à distância, Flávio, também não é só a prova. Ele vai ter algumas atividades que ele tem que fazer durante a semana, que nós chamamos de atividades online, que vai estar construindo essa nota dele. Certo. Então a prova, no caso da educação à distância, ela não tem aquele valor 10. Né? Ele vai fazendo uma série de exercícios. Ele vai fazer uma série de exercícios, atividades online, que vai construindo o conhecimento, a aprendizagem e também a nota dele que ele precisa para se formar, é claro, né? Legal. William, muito obrigado você que está conosco no Aprender a Empreender. Continue conosco. Minha profissão, oferecimento, Sesumar, a comunidade do conhecimento.